Meu nome é Rafael, tenho 18 anos e o que vou contar parece coisa de filme. Mas não se engane, é a mais pura realidade. Eu sempre fui curioso, aquele tipo de garoto que não sossega até descobrir o que está por trás de cada história. E foi essa curiosidade que quase me levou à loucura. Moro em uma cidade pequena, daquelas em que todos se conhecem, e onde as histórias sobre lugares assombrados se espalham rápido. A mais famosa de todas era sobre uma casa velha na periferia, a que todos chamavam de a Casa Proibida. Diziam que qualquer um que entrasse ali não sairia o mesmo, que o lugar era habitado por algo que não deveria existir. Eu, claro, não acreditava em nada disso. Sempre achei que eram só histórias para assustar crianças. Então, numa noite de sexta-feira, depois de uma longa semana de provas, decidi que era hora de acabar com aquele mito de uma vez por todas. Chamei meu amigo Pedro, que topava qualquer aventura, e fomos até lá. A casa ficava afastada, no fim de uma estrada de terra. Era uma construção antiga, com as paredes cobertas de musgo e as janelas quebradas. Não parecia diferente de qualquer outra casa velha abandonada, exceto pelo fato de que o ar ao redor dela parecia denso. Havia algo estranho no ar, como se ele fosse mais pesado ali, mas ignorei o desconforto. Pedro estava um pouco hesitante, mas eu insisti, convencendo-o de que não havia nada a temer. Passamos pelo portão enferrujado e nos aproximamos da porta da frente. Ela estava entreaberta, o que facilitou nossa entrada. Dentro, o ar estava parado, como se ninguém tivesse respirado ali em anos. O interior da casa era exatamente o que se espera de um lugar abandonado. Móveis cobertos de poeira, teias de aranha por toda parte e um cheiro de mofo que parecia impregnar cada canto. Havia uma escadaria ao fundo que levava ao segundo andar. E sem pensar duas vezes, começamos a explorar. Subimos a escada, que rangia a cada passo, e seguimos para o corredor. As portas dos quartos estavam todas fechadas, mas uma delas estava trancada por fora, com um cadeado grande e enferrujado. Aquele detalhe me chamou a atenção. Quem trancaria uma porta por fora numa casa abandonada? Vamos ver o que tem aqui dentro, sugeri, sentindo a adrenalina tomar conta de mim. Pedro, que estava mais quieto do que de costume, hesitou, mas acabou concordando. Forçamos o cadeado até que ele finalmente cedeu. A porta abriu com um estalo, revelando um quarto vazio. Só que havia algo errado. O ar ali estava mais frio, e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim assim que entrei. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão com algo que parecia sangue seco. Símbolos estranhos estavam pintados nas paredes, e o cheiro de podridão era quase insuportável. Pedro começou a dizer que devíamos sair dali, que aquilo estava errado, mas eu estava hipnotizado pela cena. Foi então que ouvi um sussurro baixo, vindo de algum lugar atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. Pedro, pálido, olhou para mim com os olhos arregalados. Vamos sair daqui, Rafael, agora. Eu não precisava de mais incentivo. Concordei e saímos do quarto às pressas, descendo as escadas tão rápido quanto podíamos. Mas quando chegamos ao andar de baixo, a casa estava diferente. As portas que antes estavam abertas, agora estavam fechadas, e o silêncio era absoluto, como se a casa estivesse nos observando. Tentamos abrir a porta da frente, mas ela estava trancada, embora não tivesse nenhuma fechadura. O pânico começou a se instalar. Corremos de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída, mas todas as janelas estavam lacradas e cada porta que abríamos levava a um cômodo que não tínhamos visto antes. Foi quando percebi que estávamos presos. A casa, de alguma forma, estava nos mantendo lá dentro. Pedro estava à beira de um ataque de nervos, murmurando que devíamos nunca ter entrado ali, e eu não conseguia pensar em uma solução. De repente, as luzes, que nem sequer haviam funcionado até então, começaram a piscar,
Uma risada baixa e distorcida ecoou pelos corredores, seguida de sussurros indistintos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Não havia ninguém ali, mas eu sentia claramente uma presença. Algo que não podia ver, mas que estava ali, nos observando. Pedro gritou, apontando para o corredor. Uma sombra escura, alta e distorcida, se movia em nossa direção. Não era humano. A forma era indefinida, como se estivesse em constante mudança, e a aura que emanava era de puro mal. Corremos para o único cômodo cuja porta ainda estava aberta, uma cozinha velha e empoeirada. Fechamos a porta e nos escondemos debaixo de uma mesa, tentando acalmar nossas respirações. Mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Eu podia sentir a presença do outro lado da porta, ouvindo cada movimento que fazíamos. Os sussurros continuavam, cada vez mais altos, e o som de passos ecoava pelo corredor, como se algo pesado estivesse se arrastando em nossa direção. Pedro começou a rezar baixinho, mas eu sabia que não havia nada que pudesse nos proteger. Estávamos à mercê da casa, ou do que quer que estivesse nela. De repente o som parou. A casa voltou ao silêncio absoluto, e por um momento pensei que talvez estivéssemos seguros. Mas então, a porta da cozinha se abriu lentamente, sem fazer um único ruído. Não havia nada lá, mas a sensação de presença era quase sufocante. Eu não sei o que aconteceu depois. A última coisa que me lembro é de uma força invisível me puxando, uma dor intensa, e depois, escuridão. Quando acordei, estava deitado na entrada da casa, ao lado de Pedro. Estava amanhecendo, e a casa parecia ter voltado ao seu estado normal. Não havia mais sussurros, nem risadas, nem sombras. Apenas o silêncio. Levantamos, confusos, sem saber como havíamos saído. As portas estavam abertas, e a estrada de terra estava à nossa frente convidativa, como se nada tivesse acontecido. Saímos dali sem olhar para trás, e desde então, nunca mais voltei àquela casa. Mas a verdade é que, mesmo fora de lá, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Às vezes, à noite, quando estou sozinho no meu quarto, ainda ouço os sussurros, vejo as sombras se movendo nas paredes. Pedro mudou-se para longe e nunca mais tocou no assunto. Mas eu sei que ele também sente. A casa proibida não é apenas um lugar abandonado, é algo vivo, que se alimenta do medo e da curiosidade daqueles que ousam entrar. E, uma vez que você pisa lá dentro, uma parte de você nunca sai. Eu sei disso porque ainda sinto a presença dela comigo, a cada dia, a cada noite. E a pior parte, sei que um dia ela vai querer me levar de volta.